Eles já foram escravizados, expulsos, perseguidos, massacrados e até exterminados em escala industrial. Já tentaram apagar a luz da história inúmeras vezes, mas eles sobreviveram. E não só isso, e prosperaram. Hoje, estão entre os povos mais influentes do mundo, mesmo sendo minoria absoluta. Mas por quê, afinal, os judeus sempre estiveram no centro dos maiores conflitos da história humana? Qual a origem de tanto ódio, tanta obsessão e tanta resistência? Existe algo no povo judeu que incomoda os impérios, os governantes, as religiões e até mesmo as massas populares há mais de 3.000 anos? E será que a explicação está escondida logo no início de tudo, quando um homem chamado Abraão decidiu seguir uma voz misteriosa no deserto e romper com todos os deuses conhecidos até então? O que você vai ver neste vídeo é mais do que uma linha do tempo, é uma jornada por uma das histórias mais poderosas, contraditórias e fascinantes da humanidade. Prepare-se, porque talvez tudo o que você achava que sabia sobre os judeus esteja incompleto. Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Tudo começa há cerca de 4.000 anos, em pleno crescente fértil, onde hoje estão o Iraque e o Oriente Médio moderno. É ali, na cidade de Ur, que surge a figura de um homem chamado Abraão, ou Avraam, em hebraico. Segundo a tradição bíblica, ele ouve a voz de um único Deus, que o chama para deixar sua terra natal e ir em direção a Canaã, a terra prometida. O detalhe mais chocante é que Abraão vive numa época totalmente dominada por crenças politeístas. Ele rompe com esse padrão milenar ao afirmar que existe apenas um único Deus invisível, criador de tudo. Essa ideia, revolucionária para o tempo, é o embrião do que mais tarde será conhecido como judaísmo, e também das outras grandes religiões monoteístas do mundo, como o cristianismo e o islamismo. A partir de Abraão, a narrativa sagrada dos hebreus ganha força. Seu filho Isaque e seu neto Jacó, também chamado de Israel, se tornam os patriarcas das 12 tribos que formarão o povo hebreu. O que começou com uma família nômade se transforma, séculos depois, em uma identidade coletiva com leis, cultura, fé e uma promessa eterna, que os descendentes de Israel seriam um povo escolhido por Deus. Mas essa promessa viria acompanhada de um preço terrível. Com o passar das gerações, a narrativa sagrada conta que os descendentes de Jacó migraram para o Egito durante um período de fome. No início foram bem recebidos, mas logo a história muda. Com o crescimento populacional e a desconfiança dos egípcios, os hebreus se tornam escravos do faraó. É nesse cenário de opressão que surge Moisés, um hebreu criado dentro do palácio egípcio, que mais tarde se tornaria o líder da libertação. Moisés, segundo a tradição, é escolhido por Deus para conduzir o povo hebreu rumo à liberdade. O confronto com o faraó culmina nas famosas 10 pragas do Egito e na travessia milagrosa do Mar Vermelho. É durante essa jornada pelo deserto que Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, consolidando a base moral e espiritual do judaísmo. Esse momento não é apenas um marco religioso, é a fundação de uma identidade coletiva, de um povo que se vê como portador de uma missão divina. Mas a terra prometida ainda estava distante. A travessia duraria 40 anos, e mesmo após alcançá-la, os judeus passariam séculos lutando para manter seu território. Invasões, guerras e divisões internas colocariam tudo em risco. E os séculos seguintes revelariam o verdadeiro peso de ser um povo escolhido. Após se estabelecerem em Canaã, os hebreus criam seu próprio sistema de governo, inicialmente com juízes e depois com reis. Surge o primeiro reino unificado sob Saul, seguido por Davi, que conquista Jerusalém, e, por fim, Salomão, conhecido por sua sabedoria e por construir o primeiro templo. Esse templo não era apenas um local de culto, mas o símbolo máximo da presença de Deus entre seu povo. Era o centro espiritual, político e cultural dos judeus. Mas após a morte de Salomão, o reino se divide em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão enfraquece a estrutura nacional e os torna vulneráveis. O reino de Israel é destruído pelos assírios em 722 a.C., e o de Judá é conquistado pelos babilônios em 586 a.C. Jerusalém é saqueada, o templo é destruído, e os judeus são levados para o exílio na Babilônia.
Esse trauma marca profundamente a memória judaica. O exílio força o povo a encontrar novas formas de manter sua fé sem templo, sem terra e sem rei. É nesse contexto que a Torá escrita ganha destaque, que surgem as sinagogas e que o judaísmo se adapta para sobreviver fora de sua terra natal. Mas esse seria apenas o primeiro de muitos exílios. Com a conquista da Babilônia pelos persas, parte dos judeus retorna e reconstrói o templo. Mas o controle político passa de mão em mão, persas, gregos, seleucidas e depois os romanos. Cada dominação traz conflitos, restrições e revoltas. No ano 70 d.C., após uma insurreição contra o domínio romano, Jerusalém é novamente destruída. O segundo templo é arrasado, e os judeus são expulsos em massa. Começa oficialmente a grande diáspora e a dispersão dos judeus pelo mundo. Sem pátria, os judeus criam uma forma de identidade portátil em sua religião, sua língua, seus rituais e sua memória histórica. Essa resiliência é única. Durante séculos, eles viveram como minorias em dezenas de reinos e impérios, do norte da África até o interior da Europa, da Península Ibérica até a Ásia Central. Em cada lugar, enfrentaram a tensão entre manter sua identidade e sobreviver em sociedades hostis. Mas com o tempo, algo mais começa a crescer, a desconfiança. Um povo que se recusava a assimilar, que não comia como os outros, que falava línguas próprias, que mantinha uma fé diferente. Esse estranhamento seria o combustível para uma perseguição que duraria mais de 1000 anos. Durante a Idade Média, o antissemitismo se espalha por toda a Europa cristã. Os judeus são acusados de deicídio, ou seja, de terem matado Jesus Cristo, e passam a ser vistos como traidores eternos. A Igreja reforça essa ideia, e os judeus são expulsos de diversas cidades e reinos, da Inglaterra, da França, da Espanha. São forçados a viver em guetos, bairros segregados, com toques de recolher e restrições econômicas. Impedidos de ter propriedades, muitos se dedicam a profissões liberais ou ao comércio, e especialmente à atividade bancária, já que os cristãos eram proibidos de cobrar juros. Isso alimenta outro estereótipo, o do judeu ganancioso. Ao longo dos séculos, eles são acusados de envenenar poços, espalhar pragas e até de usar sangue cristão em rituais absurdos que justificavam massacres e pogroms. Na Península Ibérica, a Inquisição os forçou a se converter ao cristianismo, mas muitos continuaram praticando sua fé em segredo. Outros fugiram para o norte da África, para o Império Otomano ou para o leste europeu. Mas mesmo longe da Igreja, o preconceito os seguia. Como um povo podia sobreviver a tudo isso sem desaparecer? A resposta não está apenas na fé, mas na memória. Com o Iluminismo e a Revolução Francesa, muitos judeus passaram a ganhar direitos civis. Parecia o fim da perseguição. Mas o antissemitismo se reinventou. De religioso, passou a ser racial. A ideia agora era que os judeus eram uma raça inferior, perigosa, conspiradora. O caso Dreyfus na França e a publicação dos falsos protocolos dos sábios de Sião reforçam essa imagem. No início do século XX, a Europa vê o crescimento de movimentos nacionalistas e xenofóbicos. E no meio disso surge Adolf Hitler. Com seu discurso de ódio, ele convence milhões de que os judeus são inimigos internos que precisam ser eliminados. Entre 1941 e 1945, 6 milhões de judeus são sistematicamente exterminados em campos de concentração e extermínio. O Holocausto não foi apenas um massacre, e foi uma tentativa de apagar da história um povo inteiro. E mesmo diante desse horror, os judeus resistem. Após a guerra, muitos sobreviventes migram para os Estados Unidos, América Latina e, principalmente, para a Palestina. Em 1948, nasce o Estado de Israel. Mas a história ainda está longe de acabar. A criação do Estado de Israel marca um novo capítulo. Para os judeus, é o retorno à terra prometida. Para os árabes da região, é o início de uma tragédia, a Nakba. Guerras, atentados, conflitos territoriais e uma tensão constante fazem do Oriente Médio um dos lugares mais explosivos do planeta. Com isso, cresce um novo tipo de antissemitismo disfarçado de antisionismo.
A crítica legítima ao governo de Israel muitas vezes se mistura com ódio ao povo judeu em geral. O ciclo de violência parece não ter fim. Mas mesmo diante da guerra, o povo judeu continua avançando. Israel se torna um centro de tecnologia, ciência e cultura. A diáspora judaica segue influente em diversas áreas, em cinema, medicina, economia, ciência. Mas o antissemitismo também ressurge em novas formas, e na internet, em discursos políticos, em atentados a sinagogas. A pergunta persiste: por que os judeus ainda incomodam tanto? Apesar de tudo, o povo judeu sobreviveu. Construiu sinagogas mesmo sem templo, preservou sua língua mesmo em terras estrangeiras, transmitiu sua fé mesmo na clandestinidade. Não foi a força militar que os sustentou, mas o conhecimento, a educação, a memória e a cultura. Hoje, os judeus representam menos de 0,2% da população mundial, mas têm uma das maiores contribuições para a humanidade, da física quântica à psicanálise, da literatura à tecnologia. E ainda assim, continuam sendo alvo de ódio. O antissemitismo é uma ferida aberta na história da humanidade. E a lição que ela insiste em não aprender é clara: quando uma sociedade permite o ódio ao diferente, esse ódio nunca para nos judeus. Ele sempre se espalha. Por isso, entender a história dos judeus não é apenas conhecer um povo, é compreender a própria essência da civilização. E talvez, só talvez, evitar que os mesmos erros se repitam. Se você chegou até aqui, é porque essa história também mexeu com você. E ela deveria mesmo. Porque a saga do povo judeu não é apenas uma curiosidade histórica, é um alerta permanente sobre o que o ser humano é capaz de fazer, tanto para resistir quanto para destruir. Agora eu quero saber, o que você acha que está por trás de tantos séculos de perseguição aos judeus? É inveja, é religião, é política, ou é algo mais profundo, que ainda não conseguimos nomear? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Esse é o tipo de debate que precisa acontecer, e com respeito, com profundidade e sem medo de encarar os fatos. Se esse vídeo te impactou de alguma forma, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa história. Também deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.